Como que você acha que nós podemos começar a reverter essa percepção, apesar de que já melhorou muito de um tempo para cá, mas de que as pessoas precisam sim fazer psicanálise, precisam de um acompanhamento. E juntamente com essa pergunta é se todo mundo precisa. Certo. Será que todo mundo precisa fazer psicanálise? Certo. Eu achei super didático e ilustrativo o início da sua pergunta, a comparação que você faz com outros profissionais, que é justamente assim que eu explico para os alunos das escolas públicas, né? Nós temos é muito resolutivo para a gente os profissionais que nós devemos procurar, né? Especialmente aqueles que nós elegemos como imprescindíveis, um dentista, um mecânico, um médico, quando tem uma dor que não cessa, enfim. Quando você diz assim das pessoas não darem tanto crédito ou não priorizarem questões como a psicologia, a psicanálise, eu acho que diz de um sintoma contemporâneo anterior a isso, que eu acho que é o fato das pessoas banalizarem um pouco a própria possibilidade de um adoecimento psíquico, né? Então a gente entende sempre que a saúde mental pode esperar um pouco, que eu posso resolver com hobby, com lazer ou com uma outra coisa. Principalmente para homens, né? Principalmente, eu ia dizer inclusive disso, assim, há questões estruturais, o machismo é um deles, né? Então o homem especialmente, assim, poxa, vou falar sobre o quê? Vou falar por quê, né? Então há essa sensação também de que o sujeito se despir por um profissional, né? Simbolicamente dizer o que ele sente, né? É como se o tornasse mais vulnerável, ou menos forte, ou menos másculo, né? Então, essa questão de fato da gente não priorizar a saúde mental, me parece que esse é um sintoma contemporâneo por conta da correria em que as coisas se estabelecem, né? Então a gente tenta priorizar aquilo que nos aflige de forma mais intensa. A saúde mental, muito embora traga grandes impactos para a nossa vida, a gente deixa para depois, a gente posterga, né? A gente tenta um paliativo. Então, de fato, concordo que as pessoas não têm tanto acesso como elas deveriam ter, né? Agora, outra coisa importante, assim, quando você pergunta se as pessoas deveriam fazer um processo terapêutico ou analítico, se é para todas as pessoas, né? Eu sempre digo que sim, né? Às vezes nós não temos consciência de quanto que é eficaz a gente conseguir, num lugar seguro, dizer sobre a gente, né? E acho que é muito mais do que você dizer para alguém assim, quanto que o que você está dizendo num set de um consultório ecoa para que você mesmo saiba a seu respeito, né? O que eu estou dizendo com isso? É muito importante, seria muito importante que as pessoas tivessem um acesso maior a uma tratativa psicológica. Tanto pela perspectiva de resolver problemas já instalados, como você mesmo disse, mas com uma perspectiva de evitá-los, né? Ou de se organizar, o que seria um processo de autoconhecimento. Então, a psicologia tem essa função e a psicanálise também, né? Então, de fato, agora quando você pergunta, né, uma pergunta quase para uma pesquisa científica, assim, né? Como fazer para talvez melhorar isso, né? Ou para reverter isso, né? Acho que um dos desafios está postos, inclusive, para a própria psicologia e para a própria psicanálise, que é tornar-se mais acessível, né? Historicamente, tanto a psicologia quanto a psicanálise têm um percurso de elitização, né? De pouco acesso, de valores altos, né? De um lugar também, de um suposto saber do profissional da psicologia, como se ele fosse um mestre mesmo, e desconsidera o favor, né? Também, né? Então, acho que é uma forma de reverter isso, né? A psicologia estar mais acessível, o fortalecimento do SUS e das políticas públicas, né? A psicologia se ater também a assuntos contemporâneos, conseguir publicizar qual que é o fazer, qual que é a expertise desse profissional, né? E acho que a gente tem evoluído quanto a isso, né? E eu sempre digo que é uma tarefa imprescindível para as pessoas que estão iniciando essa praxis, assim para nós que já estamos há um tempo maior, né? Que é dizer, né, de alguma forma, tornar possível que o sujeito entenda o quanto que é importante ele tirar um tempo, ele investir também em algo que possibilite que ele fale sobre si e se escute. Né? A psicanálise especialmente, né? Uma das frases lendárias de Freud é que a psicanálise é uma cura pelo amor, né? Uma cura pela palavra. Então acho que é o poder que se dá, não ao psicólogo, mas ao fato do sujeito conseguir dizer sobre si.
Eu escuto muito, assim, as pessoas dizendo uma diferença muito grande. Poxa, depois de um processo analítico, né, que é com um profissional da psicanálise, ou de um processo terapêutico, da psicoterapia, com um profissional de outra abordagem, eu consigo me organizar melhor, consigo antecipar um pouco mais as minhas emoções, né? Então o sujeito consegue expandir mais o conhecimento acerca de si próprio. 2 pontos. Primeiro, eu acho que no mínimo curioso, como é que pode o ser humano, eu não sei se esse é o ser humano puramente dito ou se é apenas o brasileiro, mas nós temos uma dificuldade, uma soberba muito grande de querer ser mais do que os outros. Uhum. Só que o que as pessoas não sabem é o benefício que nós temos de nos fazer diminutos, de nos fazer pequenos para poder aprender com o outro. Uhum. Quem dera se eu tivesse próximo a mim somente mestres, somente pessoas que já caminharam pelo que eu caminhei ou que podem me instruir para me ajudar na minha caminhada. Mas não, as pessoas elas têm uma dificuldade de se colocar na pequenez. E cara, esse é na verdade um dos maiores benefícios da nossa vida, saber que nós temos com quem aprender. Porque imagina se você tivesse que aprender tudo sozinho o tempo inteiro. Depois de quantos anos da sua vida, sei lá, depois dos 14 anos, 15, tem gente que é adulto, não sabe fazer as coisas ainda. Imagina, e você não poder ser instruído por outras pessoas. Então eu acho que as pessoas elas têm uma soberba muito grande de outra pessoa, de certa forma, dizer o que elas têm que fazer. Isso a gente vê até mesmo na igreja. Às vezes a pessoa ela não tem coragem de se confessar com o padre, porque o padre vai saber dos pecados dela. Poxa! Ou com um pastor. Mas é pra isso mesmo que serve. Aham. Quem você acha que você é pra você se esconder disso, sabe? Por quê? Quem foi que te ensinou isso? Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você acha. Você concorda? Faz sentido? Concordo, eu vou talvez propor uma provocação para a substituição do termo soberba para uma pressão, né? Assim, eu acho que tem alguma coisa, e acho que isso é um sintoma contemporâneo também, e acho que um dos fatores estruturais que reverberam para que isso aconteça são o acesso à tecnologia, que é uma coisa incrível, maravilhosa, muito diferente do nosso tempo, mas que é uma vitrine cheia de coisas muito coloridas, bonitas, fáceis. As pessoas emitem muitas opiniões, são muito especialistas, né, nos comentários, ousam muito. Então, quando você diz de uma dificuldade do sujeito aí de entender que ele pode aprender alguma coisa, que ele pode acessar alguma coisa, me parece que tem de fato uma construção de que se eu admito que eu preciso de alguma coisa, eu estou assumindo uma dívida com alguém, eu estou me tornando vulnerável diante de alguém, né? Então acho que isso de fato é um fenômeno muito contemporâneo, né? Outrora as pessoas valorizavam um pouco mais isso, mesmo que com um cunho mais arbitrário. Então o padre tem um lugar social de majestade, o pastor também, o que o pai diz não é questionado, né? Esse lugar de saber existia, era um pouco talvez mais imposto, né? Mais arbitrário. Hoje as coisas estão mais fluidas, mais corridas, a internet oferta uma cartela de coisas enormes, isso tem fragilizado também o contato entre as pessoas, né? Em contrapartida, as pessoas também costumam usar, especialmente a juventude, a internet para cunhos mais recreativos também, né? Mas, em suma, assim, eu acho que é extremamente importante que os sujeitos reconheçam, como você mesmo diz, que há muito a ser aprendido. Mesmo que não seja sobre tudo do mundo, né, mas sobre as coisas que são mais interessantes para mim, né? Então, acho que, de fato, as pessoas ficariam, talvez, mais preenchidas ou mais organizadas, né, se elas de fato tivessem essa possibilidade de fazer trocas. Acho interessante quando você diz isso, e eu concordo, poxa, se eu pudesse ter muitos mestres em volta, se eu pudesse conviver com pessoas que são sábias, né, acho que transcende também. Hoje você pode, se você tiver tempo, interesse, desejo, você pode conversar com um idoso, com seu avó, com uma pessoa da comunidade que tem muitos anos, que não tem graduação nenhuma, mas que tem uma expertise de vida, tem uma prática de vida, né? E acho que se as pessoas entendessem como que é gostoso escutar algo que você não escutou ainda, mesmo que para você questionar, para você interpelar, para você buscar uma outra fonte, né?
nós temos essa sensação de que os sujeitos parecem sentir-se cada vez mais prontos, né? Como se fosse, não, pô, isso aqui eu sei, e também tem o horóscopo, tem as fontes religiosas, então a gente quer também respostas rápidas para as coisas. Soberba, isso. Não, claro, não discordo. Eu pensei talvez num termo... mais soft. ou mais clínico, né, do que talvez religioso ou espiritualista, mas não discordo que tenha essas palavras nesse contexto que você introduziu podem se assemelhar de fato.